Buenos días, amigo. Mi nombre es Valdemir Mota de Menezes, el escriba. Yo deseo hablar con usted sobre las invitaciones al pecado, los escándalos del siglo XX-XXI, los escándalos que cercan toda la humanidad. Yo estoy acá con la Biblia Dios habla hoy. Esta versión que usa una lenguaje simplificada, sencilla, habla así Mateos capítulo 17, verso 7. Jesús dijo: qué malo es para el mundo que haya tantas invitaciones al pecado. Siempre las habrá, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Esta pasaje, con una lenguaje sencilla, simplificada, nos habla de las invitaciones al pecado. Cuanto más nosotros se acercamos del fin de los tiempos, miramos que las invitaciones al pecado tienen aumentado más y más. Con las tecnologías de comunicación que existe desde el siglo XX y ahora mucho más en el siglo XXI, las invitaciones al pecado quedaron más y más mayores. Mira quando surgiu la prensa, el primeiro livro publicado na prensa foi a Bíblia de Gutenberg, de Martin Lutero, na prensa de Gutenberg. Luego, as tecnologias de comunicação, a prensa é uma tecnologia de comunicação no siglo XV, XVI, quando surgiu a prensa. A primeira publicação foi a Palavra de Deus, pero no siglo XX miramos muitas revistas, muitos periódicos pornográficos e morais de mulheres peladas que davam em todas as vendas de periódicos, livrarias, muitos periódicos de pornografia. Depois miramos como a pornografia, a invitação ao pecado, surgiu por meio da televisão. A televisão teve grande participação na decadência moral da humanidade, por meio das novelas, das películas e mesmo de películas pornográficas, mensagens subliminares, mesmo nos noticiários. Finalmente, no siglo XX, final do siglo XX para XXI, miramos o crescimento da internet, da web, e não preciso falar, não há necessidade de eu argumentar como a web se tornou um instrumento de pornografia, de encontros. Quantos matrimônios foi destruído devido a los chats, a las MSNs, pessoas que marcavam encontros amorosos, sexuais, sexo ocasional, por meio da internet. Hoje, miramos uma sociedade totalmente corrompida, desde os pequenos hasta os viejos, ancianos, estão a todo tempo sendo invitados ao pecado. O diabo tem usado muito mais a tecnologia para invitar a humanidade ao pecado, à imoralidade, ao escândalo.
Tanto é que a palavra mais pesquisada na internet é sexo. As pessoas, em vez de usar esse instrumento maravilhoso de comunicação para falar de Deus, para estudar, para obter conhecimento, a maioria das pessoas usam a internet para entretenimento, conversa sem valor e muita imoralidade, muito site pornográfico. E Jesus parece que dá a impressão que prevendo tal coisa nos dijo: que malo é para o mundo que haya tantas invitações ao pecado. Muita gente deseja servir a Deus, pero tiene mucha dificuldade devido a las invitações ao pecado. A salir en la calle, mira as mulheres vestidas sensualmente. Todo el tempo todo é invitação ao pecado, principalmente à imoralidade. De maneira que eu também sou humano, homem, e miro toda esta dificuldade da vida do século XXI para servir a Deus. Pero nós também temos que nos quedar lejos, distante de las coisas malas. Hoy, 29 de dezembro de 2012, estou acá no sítio Jardim del Éden, em meio de las montanhas. Não tenho TV, tenho meu notebook acá em casa, no sítio, onde pongo solo vídeos de edificação, muitos vídeos, filmes, documentários solo de edificação. Estou lejos de la vida urbana, por lo menos alguns dias de la semana quedo acá, para me manter mais lejos possível de la imoralidade. Eu tenho que viver na cidade, no meio urbano, onde trabalho, pero hago de tudo para quedar lejos de las invitações do pecado. O cristiano quer servir a Deus, pero vive em meio onde há invitação ao pecado. Como vai a vencer? As playas, as mulheres seminuas, para não dizer nuas mesmo, peladas, como o cristiano quer manter seu coração, sua alma pura, se também frequenta lugares que não é bueno para a santidade cristiana. Então, devemos santificar nossa vida a Deus, pero quedar lejos de las invitaciones del pecado. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Aldemir, el escriba.